Filhos, os santos apóstolos São Pedro e São Paulo já são celebrados no mesmo dia desde meados do século III. São Pedro e São Paulo, chamados colunas ou coroas da igreja, cabeças da igreja. Cada um precisou passar por um caminho de conversão. A própria mudança do nome é um sinal da nova vida em Cristo e da nova missão por Cristo. Simão, pescador de Betsaida; Saulo, um douto, estudioso da lei de Tarso. Simão esperava, como todo bom judeu, o Messias político, aquele que seria um líder que restauraria a monarquia de Israel e que certamente vingaria o povo, arrasando com os inimigos do povo de Deus, e naquele instante eram os romanos, o império que dominava a região. Saulo era apenas um zelante da lei, que tinha um zelo religioso radical. Cada um se encontrou com Jesus em circunstâncias diversas. Simão, logo no início, ao ouvir o testemunho do seu irmão André, que disse: encontramos o Messias. Certamente ele foi até Jesus na expectativa que todo judeu tinha de encontrar um líder que vingasse o povo contra os seus inimigos. E no primeiro momento, ao ouvir os discursos e ver os milagres que Jesus operava, certamente Simão deve ter alimentado esta esperança. Quando é perguntado o que dizem os homens, porque é muito fácil dizer, repetir o que os outros dizem, e vocês, que dizem de mim? Na primeiro instante, parece que Simão vai responder conforme as suas esperanças de sempre. Mas logo acrescenta algo novo. Tu és o Messias. Era a esperança dele, mas acrescenta algo novo. O Filho de Deus vivo. Por isso que nosso Senhor vai elogiar Simão, porque se abriu à ação de Deus, já que ele foi capaz de conhecer Jesus. Jesus então torna Simão capaz de conhecer a si próprio. Tu, a partir de hoje, terás um novo nome. Pedro, até aquele instante da história, não era nome, nem sobrenome, nem apelido de ninguém. Entrou na história naquele instante. Então, se você tem o nome de Pedro, primeiro agradeça a Nosso Senhor, que tomou a iniciativa. Nem mesmo Kefa, no aramaico, era também nome, sobrenome ou apelido. Foi algo novo, a pedra sobre a qual uma nova construção seria erguida. Aquela fé que Simão professa é a base de tudo. Depois, ao compreender mal porque que Jesus precisa ser preso, ser morto, ele reage conforme suas antigas convicções, é repreendido pelo nosso Senhor. Precisa, em diversas ocasiões, testemunhar de novo Jesus dizendo que precisa dar a vida numa cruz, não concorda tantas vezes, diz que vai dar a vida, depois na hora H ele falha. Jesus mesmo vai dizer que Satanás pediu para triturá-lo como trigo, mas diz assim: mas eu orei por ti, e tu, quando te reergueres, confirma os teus irmãos. Talvez ele não tenha compreendido a profundidade dessas palavras no instante que foram ditas por Jesus. Mas depois do ressuscitado se encontrando com ele, por 3 vezes perguntando: tu me amas? Pedro entendeu tudo. E só soube dizer: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E de novo é confirmado na missão que recebeu naquele dia em Cesareia de Filipe, como vimos hoje no Evangelho. Tu és a pedra sobre a qual construirei a minha igreja. E ressuscitado Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Começa então uma nova aventura que será concluída em Roma por volta do ano 62, quando explode a perseguição do imperador Nero.
Saulo, como já disse, era de Tarso, estudioso, culto, zeloso da lei e que acreditava que Jesus era um traidor, um herege, e quem seguisse Jesus estava pelo mesmo caminho. Era essa a crença de Saulo. Quando então vai a Damasco, porque era uma comunidade judaica muito grande, sabendo que todos estavam aderindo a esse herege, ele fica revoltado e consegue ordens, inclusive com autoridade, para prender e fazer inquéritos. No meio do caminho tem um famoso encontro, e daí surgiu a expressão cair do cavalo, porque Saulo foi a Damasco com um plano e o encontro com o Senhor fez ele mudar não apenas os planos para aquele instante da vida, mas fez mudar a vida toda. Simão teve o nome mudado por Jesus e Saulo teve o nome mudado por causa de Jesus, porque ele se achava muito pequeno para a graça grande com que Deus tinha tratado ele. O nome Paulo significa breve, pouco, pequeno. Não é porque São Paulo era baixinho, não. Provavelmente era, considerando os varapau de 2 metros e tanto que a gente tem hoje. Naquele tempo o povo era baixinho. Quando vocês ganharam na Mega Sena e quiserem ir para a Europa, as Terra Santa, me leve como guia, eu aceito, viu? Ninguém nunca me convidou. Então vocês vão notar uma coisa interessante. Aí eu fui na Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, certa vez. Aí o altar de São Gregório Magno. Magno significa grande. Aí a gente procura ver os restos mortais, o homem parecia um menininho de 1,60 m, não passa disso. Mais baixo do que eu. Eu disse, olha que troço. Então, de fato, naquele tempo, a altura mediana das pessoas não era como hoje. Hoje em dia o povo está comendo tanta carne, tanto frango e tanta coisa industrializada, cheia de coisa para acelerar o crescimento, né? Aí daqui a pouco tem a mãe de 1,5 m, ou o pai de 1,70 m, o filho de 2,20 m, coisa, né? Já viram isso em algum lugar? Pois bem, brincadeirinha. Então, só para vocês entenderem, Pedro, Kefa, não era nome nem sobrenome. Foi uma nova realidade para a vida de Simão em que Jesus confiou. Tu és a pedra sobre a qual será construída. Pedro é pedra de alicerce. Paulo, na sua humildade e reconhecendo a grandeza da graça com que Deus o tinha tratado, se achava pequeno, indigno. Por isso foi chamado de Saulo para Paulo, pequeno. Então, Paulo, uma vez assumindo para si esse novo nome, se entrega à missão de evangelizar. Compreendeu desde o começo que o evangelho de Jesus não era restrito aos judeus, mas a todos os povos. E os povos, por não entenderem certos costumes da comunidade, tiveram em São Paulo um intérprete, especialmente do agir moral e como compreender que Deus tenha se encarnado no meio daquele povo, muitas vezes tão difícil de se lidar. Os dois serão martirizados em Roma. Pedro, naquele instante, era bispo, coordenava a comunidade do lugar. A primeira carta de São Pedro nos dá uma pista. Quando ele faz as saudações, ele vai dizer: aquela que está em Babilônia, eleita como vós vos saúda. Babilônia era um código para se referir à sede do império que perseguia a comunidade cristã. Então, Pedro, bispo de Roma, vai ser martirizado, crucificado de cabeça para baixo no Circo de Nero, que ficava no pé da colina Vaticana, onde havia um cemitério, e ali ele foi sepultado. Paulo foi martirizado uns poucos anos depois, talvez 3 anos depois, ou 4, de Pedro, decapitado num quartel que havia um pouco fora da cidade, vamos dizer assim, perto da Via Ostiense, onde ele foi então sepultado. Hoje existe no lugar do sepulcro da Via Ostiense a famosa Basílica de São Paulo, fora dos muros. Estou fazendo muitas informações turísticas hoje, né? Acho que estou querendo viajar. Depois
da noite de ontem, que foi terrível. Foi muito barulho em Laranjeiras nas 2 últimas noites. O corpo está aqui tremendo, mas a gente procura dar conta do recado. 2 conversões. 2 pessoas com seus planos que, a partir de um encontro com um Cristo real, são convidados a assumir novos planos, uma vontade que é de Deus, mas que eles abraçam como próprias e fazem toda a diferença na sua vida. Meus filhos, quando a gente tem o discernimento de encontrar realmente a vontade de Deus e abraçá-la, coisas grandes podem acontecer. O que seria de Simão de Betsaida? Seria pescar a vida toda até morrer e ninguém o lembraria. O que seria de Saulo de Tarso? Seria talvez dar algumas aulas em alguma escola dos fariseus. Ficaria famoso enquanto estivessem vivos alguns alunos seus, talvez. E depois de 2 gerações seria de novo esquecido. Porém, como nosso Senhor veio na vida de cada um, confiou a cada um uma missão distinta, os 2 então lançam os inícios da igreja, as bases da igreja. Por conta de celebrarmos hoje São Pedro, é o dia de lembrarmos também que a missão confiada a ele permanece ao longo do tempo nos seus sucessores. Pedro, quando morreu, era bispo de Roma. Então, houve o costume, desde o primeiro tempo, quando ainda eram vivos os outros apóstolos, de se referir ao bispo de Roma como sucessor de Pedro, como aquele que na caridade presidia todo o rebanho de nosso Senhor. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, cuida dos meus cordeiros. Tu me amas. Não teria outra explicação para assumir uma missão se não fosse um amor de verdade por nosso Senhor. E cremos que ao longo da história, nosso Senhor suscitou homens que com um amor grande a nosso Senhor se dispuseram para a obra dele, para a missão por causa dele. E também assumiram a missão de sucessores de Pedro. Infelizmente, ao longo da história, muitos outros homens que não tinham a peito o bem da igreja, mas talvez por circunstâncias políticas, pretendiam mais exercer o poder sobre outros, também exerceram esta missão. Alguns deram maus exemplos, outros eram mais governantes de exércitos do que pastores da igreja. Porém, mesmo com todas essas bagaçadas humanas, Deus nunca deixou de agir, nunca deixou de conduzir o seu povo. Quando a gente olha na Sagrada Escritura, por exemplo, a história do Antigo Testamento, tiveram reis bons e péssimos em Israel, mas nosso Senhor nunca deixou de olhar para aquele povo com amor. Quando a gente olha até mesmo a própria genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, está no Evangelho de Mateus e de São Lucas, vemos ali citadas algumas figuras que eram de má fama no tempo em que viviam. Porém, é essa história que Deus abraça, que Deus assume. Apesar de nós, Ele continua olhando para nós com amor e continua colocando nas nossas mãos frágeis missão grande, responsabilidade grande. Deus corre risco todo dia, a toda hora, meus filhos. Quando eu faço meus exames de consciência, por exemplo, e lembro e de novo me deparo com aquilo que eu ainda sou, aí eu mais me dou conta de que Deus corre risco a toda hora. Porque confiar coisas tão santas e tão grandes na mão de gente como nós, meu Deus, o Senhor tem razão disso? Então, se comigo, que tenho responsabilidades não tão grandes assim,
Comparadas com a do Papa, as minhas são minúsculas. Se as minhas, que não são tão grandes, já desgastam tanto, imagine aquele que tem por responsabilidade o bem da igreja no mundo inteiro e que deve ouvir muitos conselheiros, alguns bons, alguns que poderiam ser trocados, mas escuta. O Papa, mais do que da nossa crítica, precisa da nossa oração. Veja nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, tudo indicava que era o fim, queria acabar tudo, a igreja rezava insistentemente por ele, continuamente a igreja rezava a Deus por ele. Quando tudo parece que está perdido, é que precisamos rezar mais. Me entendem? Eu já precisei fazer outras catequeses sobre a missão do bispo de Roma, do sucessor de São Pedro, do Papa. E muita gente quis me corrigir sobre diversos aspectos. Bom, eu penso que aquilo que tentaram dizer para mim, em termos de correção, por que não faz uma carta e manda para o Papa Francisco? Ficaria mais interessante. Ou vão para outros meios, digamos, que deem mais visibilidade. Quem sou eu? Eu sou um relespado de roça internacionalmente desconhecido. Então, quem quer dizer ao Papa o que o Papa deve fazer, arrume os seus meios. Mas me deixe rezar pelo Papa. Arrume seus meios de falar dele, mas me permita amar o Papa. Arrume seus meios para criticá-lo, mas me permita convidar o povo a rezar comigo pelo Papa. Arrume os seus meios para ensinar o Papa como ele deve ser Papa, mas me deixe em paz para colaborar em tudo que for bom naquela missão que, uma vez que estou unido ao meu bispo, que está unido a ele, também eu tomo parte. Ele precisa mais da nossa oração do que da nossa pretensa sabedoria, que acha que sabe de tudo, inclusive se achando no direito de ensinar a missa ao vigário, como se diz num ditado muito popular. Tem muita gente que se acha nesse direito. Rezemos pelo Papa. Ele precisa da nossa oração. E nas missas de hoje, não esqueça, a coleta de todas as missas que ocorrem hoje no mundo inteiro é óbolo de São Pedro. É uma forma da gente participar da caridade do Papa, que em diversas ocasiões precisa vir em socorro, não apenas espiritual, mas também em socorro material, em meio a tantas desgraças que ocorrem no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.